E se um projeto para uma vida boa, uma vida justa, estivesse bem na nossa frente o tempo todo, só que escondido em textos de milhares de anos? Hoje a gente vai explorar 4 fontes antigas que, quando a gente junta, formam um guia que é, olha, surpreendentemente relevante para os nossos dias. Essa é a pergunta, né? Talvez a questão mais antiga da humanidade. E vai ser ela que vai nos guiar. A gente vai descobrir como esses textos constroem juntos uma resposta bem complexa e poderosa. Vamos começar. Bom, o nosso primeiro pilar vem do livro de Levítico. É ele que estabelece a base de tudo, as regras do jogo, sabe? A estrutura de fora, que governa a comunidade. A ideia é que, antes da gente olhar para dentro, a gente precisa de uma fundação justa do lado de fora. Então, Levítico estabelece leis bem claras para manter a ordem social. O texto mostra pra gente que justiça não é só um sentimento vago, não é algo abstrato. Ela precisa ser estruturada, precisa virar lei, para que uma comunidade funcione de um jeito que seja bom para todo mundo. E essa frase, hein? Olho por olho, dente por dente. Todo mundo conhece. Mas o mais interessante é como a gente costuma entender ela totalmente errado. Isso aí não é um chamado para vingança sem fim. Muito pelo contrário. É um princípio de proporção, um freio na retribuição. A punição tem que ser do tamanho do crime, nem a mais, nem a menos. Isso garante que a justiça seja imparcial e não vire uma bola de neve de violência. Ok, além da justiça dos tribunais, o texto propõe algo ainda mais, uau, radical. Porque se as regras do jogo são importantes, o que acontece quando o próprio jogo vai ficando desigual com o passar do tempo? É aqui que a gente encontra uma das ideias mais revolucionárias do mundo antigo, o jubileu. E não é só uma festa não. Pensa num botão de reset gigante para a economia e para a sociedade, criado para consertar os desequilíbrios que se acumulam com o tempo. A cada 50 anos, basicamente o tempo de uma geração. Esse ciclo garantia que nenhuma família ficasse presa na pobreza para sempre, sabe? O sistema inteiro era programado para se reajustar, dando para todo mundo uma chance de começar de novo. Então, na prática, o que acontecia era isso: dívidas perdoadas, terras devolvidas e pessoas libertadas. Isso impedia aquela concentração absurda de riqueza e poder na mão de poucos, garantindo que a estrutura social continuasse justa, geração após geração. É a base de tudo. Certo. Então a gente estabeleceu a estrutura de fora. Agora vamos passar para o segundo pilar e ver como a coisa se aprofunda saindo das leis da sociedade e indo para o estado interno de cada um. O segundo pilar, que vem lá do Evangelho de Marcos, muda completamente o foco. Ele basicamente diz que não adianta nada ter uma sociedade justa por fora se o coração das pessoas não estiver no lugar certo, especialmente quando o assunto é riqueza e poder. Essa passagem valoriza a humildade, a abertura. Uma criança não tem status, não tem poder, nem riqueza. A ideia é que para ter uma vida plena é preciso abandonar a autossuficiência e o orgulho que muitas vezes vem junto com a posição social. E tem uma história que ilustra isso perfeitamente. Um homem rico chega e, pelas regras do nosso pilar 1, ele era perfeito. Cumpria a lei à risca. Mesmo assim, faltava alguma coisa fundamental no coração dele. E essa metáfora, nossa, ela é muito poderosa e ilustra o ponto central. O texto não está dizendo que riqueza é algo ruim em si, mas que ela representa um obstáculo gigantesco. O apego à riqueza e ao status pode fechar a porta para aquela humildade, para aquela abertura que são essenciais. Certo, então já temos a estrutura social e a atitude interna. O terceiro pilar do livro de Provérbios leva a gente para a prática. Como é que esses valores aparecem no dia a dia? A resposta está em algo que a gente usa o tempo todo: as nossas palavras. Esse quadro mostra um contraste bem claro. As palavras de uma pessoa justa são valiosas, são como prata escolhida, e elas alimentam a comunidade. Por outro lado, as palavras que vêm de um coração ruim não têm valor nenhum e, pior, podem destruir. A sabedoria não é algo abstrato, ela se manifesta na nossa comunicação. Essa é a pergunta crucial que leva a gente para o último pilar. E se essa fórmula de 3 partes não for suficiente para proteger do sofrimento? E se a justiça falha e a vida parece fundamentalmente injusta? O nosso pilar final, que vem do Salmo 44, encara de frente a realidade dolorosa do sofrimento que a gente não merece. Ele nos dá permissão para gritar, para questionar, para sermos honestos com a nossa dor quando o mundo não faz o menor sentido. Esse texto é radicalmente honesto.
Ele não oferece respostas fáceis nem frases feitas. Em vez disso, ele valida a experiência humana do sofrimento e mostra que exigir respostas faz parte de uma vida de fé autêntica. E o lamento não é só um desabrafo sem rumo. Ele tem uma estrutura. Começa com a memória do que foi bom, contrasta isso com a dor do presente e termina numa exigência corajosa por ação. É uma forma de processar a dor sem abrir mão da esperança. Olhem a força dessa citação. É direta, é sem rodeios, uma confrontação que nasce da dor e da fé de que tem alguém ouvindo. Esse pilar nos ensina que a honestidade emocional diante da injustiça é essencial. Agora que a gente explorou cada pilar individualmente, vamos juntar as peças e ver o quadro completo que elas formam. Então é isso. A estrutura social, a atitude do coração, a prática diária e a permissão para o lamento. Cada pilar é indispensável. Se tirar qualquer um deles, o modelo todo fica incompleto, fica frágil. E essa é a grande conclusão. Não é uma coisa ou outra. É a integração de todos esses elementos. A gente precisa de sistemas justos, mas também de corações transformados. A gente precisa de sabedoria prática, mas também de um espaço seguro para a nossa dor e para a nossa dúvida. E fica a pergunta para reflexão. Olhando para a nossa sociedade, para as nossas próprias vidas, onde é que está a maior rachadura? Onde é que a gente precisa começar a reconstrução? A resposta talvez comece quando a gente entende que precisa de todos os quatro.